Muito bem, a gente vai agora para o nosso segundo momento, no nosso culto, não é, matutino terapêutico. Nós vamos para um momento mais reflexivo, tá? Antes tivemos um momento mais devocional e agora a gente vai para esse momento mais reflexivo, né, nos temas que a gente vai tratar. A gente vai começar falando sobre bem-aventuranças. E nós estamos falando de uma segunda lista de bem-aventurados. A primeira lista é aquela de Jesus no capítulo 5 de Mateus, tá? E a segunda lista é a lista que, segundo o que nós estamos seguindo aqui, claro, né? Mas é a lista que Paulo escreveu na carta aos Gálatas. É o capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas a presença do Espírito, né? A presença do Espírito de Deus produz naturalmente o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Tá bom? Então, isso tudo produz em nós, né? Quando o Espírito trabalha isso na gente, isso tudo produz em nós uma bem-aventurança. E o fato de estarmos mais bem-aventurados, isso faz com que a gente seja mais luz e mais sal. Isso de uma maneira espontânea, tá? Naturalmente, faz parte do nosso cotidiano, da nossa maneira de viver. A gente está falando sobre o 1 Coríntios 13, não é? Para refletir sobre a questão do amor como fruto do Espírito. Como é que funciona esse amor? Tá bom? Então, hoje a gente vai lembrar o seguinte. Como é que age aquela pessoa que ama alguém, né? Dentro desse amor agape, né? Fruto do Espírito. Lembrando aquilo que eu já disse antes, tá? Esse amor agape já existia antes do cristianismo. As pessoas já desenvolviam esse amor fruto de uma decisão. O que acontece é o seguinte, se você tem essa quantidade, né, deixa eu botar assim para poder ver, se você tem essa quantidade de, mesmo sem Jesus, e você tem essa quantidade de amor agape, a presença do Espírito vai fazer com que você tenha muito mais. Ele vai desenvolver o que você já tem e vai aumentar isso de tal maneira, não é, que esse amor agape vai ficar muito além. Você vai encontrar pessoas que são trigo, digamos assim, salvas, e que têm pouco amor agape. Mas não é crente, não é salvo, não é guiado pelo Espírito, é porque se ele não fosse salvo, ele teria um pouquinhozinho só de amor agape. Por vários motivos, tá? Vários motivos. Criação, convivência, experiências, decepções, o que seja, um histórico que ele tenha. Então ele teria pouco amor agape, por causa do tipo de vida que teve. Mas o Espírito chegou, entrou na vida daquela pessoa, e aí esse amor agape cresce, aumenta. Você vai ter pessoas que não são salvas, não têm o Espírito Santo e têm um amor agape muito maior. Você vai encontrar, né? Tem gente que dá a vida para ser bênção na vida das outras pessoas. Isso é amor agape, tá bom? E aí tem aquele crentezinho sem vergonha, né? Que tem aquele, mas ali já é o máximo que o Espírito consegue fazer na vida dele. Entende? Então a gente não pode julgar, não, esse aqui é salvo e esse não é. Não, esse aqui está crescendo, tá bom? Crescendo. E se ele não tivesse o Espírito, o amor agape dele seria bem pequenininho. E aí, né, seria bem pior a situação dele, tá? Então, quando você ama pessoas, então, a primeira coisa que tem aqui é a paciência. Quando você ama, você tem paciência com aquela pessoa. Qualquer tipo de amor, quando você ama, você tem paciência com aquela pessoa. E quando você tem essa decisão de amar alguém, mesmo sem que ela mereça, você passa a ter paciência com essa pessoa, tá? A outra palavra é bondade. Quando você ama alguém, você tem bondade, passa a desenvolver uma bondade maior em relação àquela pessoa.
tá certo? Isso é fruto dessa presença do Espírito na vida dela, na vida daquela pessoa. Terceiro, gentileza. Quando você ama alguém, você desenvolve um espírito de gentileza com aquela pessoa, porque você ama. Às vezes a pessoa nem merece, às vezes a pessoa nem é digna, mas você é gentil com ela. É claro que quando a outra pessoa merece, não é? Aí entra o amor ágape e entra também outro tipo de amor, o amor de amizade, o amor de parentesco, não é? Entra outro tipo. Aí você vai ser mais gentil ainda com aquela pessoa. Mas o amor ágape, ele é resultado de uma decisão. Você, às vezes, nem tem tanta intimidade com aquela pessoa, mas porque tomou a decisão de amar aquele indivíduo, você então vai ter alguma gentileza com ela, tá bom? Com aquela pessoa. Também tem aqui sem ciúmes e sem inveja. Então, o progresso, o desenvolvimento daquela pessoa amada vai lhe fazer bem. Você vai amar aquilo, você não ganha o que ela ganha, você não conquistou o que ela conquistou, mas você se sente bem. Oh, que maravilha, foi ótimo você conseguiu o que conseguiu. Tá? Isso é fruto, é resultado desse amor ágape na vida de uma pessoa. Tá? Quem ama tem esse prazer, não é? Não tem ciúmes daquela pessoa que está conquistando as coisas e nem tem inveja dela, né? Tem prazer de ver que ela está indo bem, que ela está crescendo, que ela está se desenvolvendo, tá bom? A gente fica por aqui, tem outras características que a gente pode ver, não é? Numa próxima oportunidade, para a gente conhecer melhor quem ama, né? Como age em relação à pessoa amada. E isso faz com que a gente seja bem-aventurado. Quanto mais eu amo pessoas, mais crescido e bem-aventurado eu me sinto e eu serei. E isso fará com que naturalmente eu seja luz e sal na vida das pessoas para a glória de Deus. Isso vai acontecer espontaneamente, tá bom? Muito bem. Exemplos de verdadeiros cultos a Deus, não é? Eu estou falando de culto mesmo, que agrada o coração de Deus. Não é o blá, blá, blá que a gente faz toda semana. Né? Ó Deus, eu te amo. Ó Deus, aquela ladainha que é só conversa, né? É só conversa fiada. Eu me lembro sempre da menininha que no Dia das Mães cantou: ó, minha mãe, eu te amo e tudo que me pedir eu vou fazer. Aquela coisa, não é, do Dia das Mães. E aí chegou em casa, a mãe pediu para ela: minha filha, pega a vassoura e varra aquele ambiente ali, aquele local. E ela disse: não, mãe, eu não quero não, estou com preguiça, eu não quero fazer. Mas minha filha, você não disse lá na igreja, né, no culto, na música, você não disse que tudo que eu pedisse você iria fazer? Ela disse: ah, minha mãe, aquilo é só música. Então, é muito semelhante com o nosso comportamento com Deus. É só música. Entendeu? É só conversa fiada. Isso aí todo mundo ora assim. Todo mundo diz isso, eu repito. Entendeu? Então isso não é. E Deus conhece o nosso coração. Agora, o verdadeiro culto a Deus e o exemplo que eu coloco hoje para a gente somente refletir é quando política e judiciário atuam em favor das pessoas carentes. Isso é culto a Deus. Quando pessoas estão sendo protegidas, abençoadas, através de ações políticas e através de ações do judiciário. Quando políticos e quando juízes, quando promotores, quando advogados atuam para proteger pessoas desprotegidas. Deus ama essas pessoas. E Deus quer que essas pessoas sejam felizes, se sintam bem, se sintam felizes. E quando esses indivíduos, né, usando de suas funções, eles
atuam protegendo esse pessoal mais carente, esse é o verdadeiro culto ao Senhor Deus, tá? Eu esqueci, foi a frasezinha que eu lembrei outro dia, né? Que diz que quem agrada, né? Para agradar a mãe, basta agradar o filho. Agradou o filho, agradou a mãe. Agora, desprezou o filho, você pode encher a mãe de elogio, ela não dá a mínima, aquilo não significa nada para ela. A mesma coisa é Deus, ou mais ainda. Né? Esse negócio de estar louvando Deus, agradando Deus e desprezando o carente, desprezando o pobre, desprezando o desprotegido, é mesmo que jogar a conversa fora. Não perca tempo não. Né? O verdadeiro culto a Deus começa na segunda-feira, vai até o sábado. No domingo, quando você vai levando para ele tudo que você viveu naquela semana para a glória dele, agradando o coração de Deus, né? Sendo bênção na vida das pessoas que Deus ama. Tá bom? Então, este é um verdadeiro culto a Deus. Aquele culto blá, 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 blá lá, aquilo ali todo mundo faz e, na verdade, é só a música, não tem nada a ver com realidade. O nosso coração, muitas vezes, é totalmente diferente daquilo que a gente fica lá dizendo: eu te amo, ó Deus, minha vida é tua, ó Deus, faz a tua vontade. Tudo conversa fiada, né? Lá na minha terra diz que conversa para boi dormir, né? Conversa para boi dormir. O verdadeiro culto a Deus é amar as pessoas que Deus ama. Tá bom? Nós temos conversado numa sequência, não é? Um texto que o título é O Mundo Seria Melhor Sem Religião. Tá bom? Esse é um texto, esse é um artigo que está aí disponível na internet e nós estamos conversando sobre ele. Para mim, que sou cristão, a pergunta que eu faço é: o mundo seria melhor sem o cristianismo? O mundo teria mais paz, né? Se não houvesse cristianismo? Né? Diante do que a gente sabe, do que a gente vê na história da humanidade, a presença muitas vezes maléfica, né? Do cristianismo joio, né? Quando o joio está no domínio, na liderança do cristianismo e leva o cristianismo a ser maléfico na vida das pessoas, na vida das sociedades. Tá bom? Então, nessa conversa toda, a gente já viu que, né, desde a época da Idade Média e até antes da Idade Média, tudo se caracterizava com isso. Lá estava o rei, depois os nobres, embaixo estavam os artesãos e os escravos. E quem estava no meio entre os nobres e os artesãos e os escravos eram os religiosos. O religioso era aquele que ficava ali intermediando, né? Agradando, usando a linguagem muito comum por aí, né? Agradando Deus e o diabo, tá? Protegendo os nobres que sustentavam eles, né? Sustentavam a religião, né? Protegendo os interesses dos nobres e fazendo que era advogado, não é? Dos artesãos e dos escravos. Então, o papel era dizer: gente, é da vontade de Deus que vocês continuem sendo explorados. É da vontade gente, vamos viver em paz, vamos ficar tranquilos, vamos aceitar isso. É assim mesmo, o mundo é assim. Então, eles estavam naquele papel, né? Quando esse povo se revoltava e a religião não resolvia, aí entrava o exército, né? Para forçar o povo, já que vocês não foram na boa conversa, vocês vão agora na força, na guerra, na luta, né? A outra coisa são as guerras. Olha, gente, a religião falava: olha, pessoal, lá fora tem um povo que está querendo invadir a nossa terra, né? Invadir a nossa história, querem nos matar, né? Na verdade, o povo lá fora está atrás das riquezas dos nobres. Mas os nobres não iriam para a guerra. Quem vai para a guerra são os pobres, os escravos, né? Os artesãos.
Entendeu? E ali estava novamente a religião, né, sendo manipulada para fazer isso. Olha, vão lá, lutem por vocês, lutem pela família. Mas não, era para lutar, para defender os interesses dos nobres e dos reis, que não iam para a guerra. Não iam se matar, não. Agora, os artesãos e os escravos, sim. E lá estava a religião fazendo isso, esse papel. Né? Então, eles estavam nessa relação complicada. Por um lado, falava de paz, mas ao mesmo tempo tinha que levar o povo para a guerra. Né? Falava de amor, mas tinha que defender a exploração. Percebe essa coisa complicada? Né? Tem que se criar um mecanismo para ajustar isso. E a religião, então, sempre foi manipulada. Não é culpa da religião, é culpa de quem usa mal a religião. Tá? Então, a religião foi manipulada por pessoas interessadas, não é, para proteger justamente os que até hoje estão aí, os nobres e os reis. Esses não vão para a guerra, esses exploram. Agora, os artesãos e os escravos, esses são explorados e devem ser sempre, porque eles são maioria, né? Enquanto o rei e os nobres eram, digamos, 10%, artesãos e escravos eram 90%. Como é que segura esse pessoal? Né? Como é que segura? E tem que manter, porque o nobre não queria deixar de ser nobre. Né? Então tem tudo isso. Numa relação tensa, muitas vezes. E ali estava a religião para fazer isso, né? Para poder manter essa situação, como até hoje é feito isso. Tá? Até hoje é feito isso. O capitalismo existe porque a religião funciona nesse sentido. Tá? Porque o capitalismo é assim, os capitalistas não passam de 10%. 90% são os explorados. E aí, como é que segura esse pessoal? É usando o nome de Deus, o nome de Jesus. Né? É Deus que quer assim, pessoal. Eu sou rico, ricaço, eu exploro vocês, mas é Deus que me usa para poder vocês terem uma vida melhor, entre aspas, né? Uma vida melhor. Entendeu? A religião fica nessa luta aí para manter isso, tá bom? Para manter essa situação. É uma luta tensa e muitas vezes de mentiras. A religião cria mentiras e depois usa a Bíblia para justificar essas mentiras. É uma coisa demoníaca. Não é, volto a dizer, não é culpa da religião. É culpa de quem usa a religião. É como a medicina, é como a política, é como qualquer outra coisa. Não é culpa dessas coisas, mas é culpa de quem usa isso de maneira errada. Tá bom? E quem é que usa mal a religião? O joio. O joio é o cão, né? Na vida da religião e na vida da humanidade, né? É aquele escritor, né? O C.S. Lewis, eu não esqueci isso, né? Ele falando que dentre os homens maus no mundo, os que são religiosos são os piores. E são os piores. Tá bom? Não tem pena não. Em nome de Deus, ele mata todo mundo. É um negócio sério, perigoso. Muito bem. Uma palavra aqui sobre liderança espiritual, né? E aqui é um texto, né? Nós estamos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. É um texto que fala sobre a liderança espiritual responsável pela espiritualidade do rebanho, ou seja, são os pastores ou qualquer outro nome que é apropriado para essa função, né? Então nós temos aí, é necessário, pois, que o bispo, o pastor, o ancião, o padre, qualquer que seja o líder espiritual, responsável pela espiritualidade, né, do rebanho, qualquer que seja o nome que ele tenha, é essencial que ele seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Tá?
irrepreensível, o mais exemplar possível, porque não existe ninguém correto, ninguém perfeito, né? Mas que seja o mais exemplar possível, tá? Possível. O mais respeitado, digno e confiável possível. Ai de quem suja o nome de um pastor, de um líder espiritual, de maneira injusta. Ai de quem faz isso. Monogâmico, sentido de ter mais tempo para a liderança, né? Não está dividido com mais de uma esposa, não se envolver com mulheres, tem todos esses sentidos, né? Porque a mulher, pela bênção que ela é, pelo anjo que ela realmente ela atrai mesmo, né? Ela é uma atração de Deus. Só que se torna não de Deus quando é feito isso, quando essas coisas acontecem de maneira errada, né? Então, mas a mulher, ela é um anjo mesmo, é uma coisa fora do comum, é algo que veio diretamente do céu, é um negócio especial, tá bom? Então, isso faz uma grande diferença. Então, ele orienta que seja marido de uma só mulher. Sóbrio, sabedor de sua responsabilidade, não inconsequente, não levado pelas emoções de cada momento. Então, ele é sóbrio, tá bom? E a gente fica por aqui, depois a gente fala sobre o prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Numa primeira oportunidade, a gente volta a conversar sobre este aspecto, tá bom? Deixa eu ver aqui. E aqui a gente fica nesse segundo momento e depois a gente volta para o terceiro momento, né, onde vamos estar refletindo sobre alguma coisa, né, refletindo de maneira mais aprofundada, mais teológica. E no final do terceiro momento a gente vai ter aquelas respostas, né, a perguntas que pessoas fizeram. Eu já tenho aqui algumas perguntas e aí logo no primeiro comentário do culto de hoje você tem aí um link onde você, pelo WhatsApp, você pode mandar a sua pergunta para a gente poder conversar, né, aqui, tá bom? Então vou colocar aqui a musiquinha, tá aqui e a gente volta daqui a pouco, tá bom?